UF, atualmente da UF, foi nossa professora aqui na UFRJ até a década de 90, mas, mesmo tendo ido para a UF, ela participa da nossa universidade, sendo integrante de um grupo de pesquisa nosso, DAG, Discurso na Antiguidade Grega, e também é co-orientanda de orientandos de pesquisas nossas. Ela tem 2 publicações, uma tradução do Contra Neera e uma publicação do Corpus Theogonidium. As 2 publicações são pela Universidade de Coimbra. Além disso, ela também é professora convidada dessa universidade. E vai nos falar sobre a vida pós-mortem. Bem, iniciando as apresentações, vamos passar a palavra, então, à professora Sandra Bianchi, que é da UFMG. Obrigada, Tânia. Eu não posso iniciar minha fala sem antes agradecer a Kátia pelo convite, né? Sempre um grande prazer estar aqui na UFRJ, não só pela beleza da cidade, mas porque mineiro vive com saudade da praia, né? Então, vindo da UFMG, eu sempre gosto muito de aceitar os convites do Rio, não apenas por causa da UFRJ, mas também por causa... É uma oportunidade para eu, mineira, vir à praia. Bom, vocês sabem disso, mineiro não tem praia, não tem jeito, né? Eu gostaria também de agradecer nas pessoas da Cátia e do Ricardo, agradecer a organização do evento e parabenizá-los, porque o evento está muito bem organizado, realmente um grande sucesso, né? E eu vou passar a falar, então, vou procurar ler para não me prolongar além do tempo, né? Mas eu vou partir de o recorte que eu fiz dentro da mesa, né? Do tema da mesa, as vertentes da poesia e da prosa na antiguidade, né? Eu direcionei para o universo ficcional do satírico de Petrônio, prosa e poesia na origem do romance. Vou discutir um pouco essa questão do surgimento do romance na antiguidade, a partir da leitura, da análise que eu tenho do satírico de Petrônio. Uma obra que eu conheço não apenas como tradutora, né? O meu trabalho de tese de doutoramento na USP foi com o satírico de Petrônio, analisando do ponto de vista linguístico. Eu fiz, na verdade, uma pequena gramática do latim vulgar a partir do satírico de Petrônio. Então, eu tenho uma leitura também do nível linguístico, não apenas como tradutora. Então, isso me permite um diferencial em relação à obra. De certa forma, isso, vou tentar expressar isso aqui. Bom, mas o meu ponto de partida é, na verdade, uma opinião, um julgamento que vocês podem chamar de pessoal. Mas, do meu ponto de vista, eu faço questão de afirmar, estamos diante da obra mais enigmática da antiguidade. Há muitas obras enigmáticas na antiguidade, né? Mas o satírico de Petrônio, e eu vou tentar convencê-los disso aqui nos próximos minutos, é a obra mais enigmática que nós temos na antiguidade. Vocês perdoem-me o superlativo, né? Mas, de fato, eu não estou exagerando e procurarei convencê-los disso, né? Porque, na verdade, nós sabemos muito pouco a respeito do satírico, e, ainda assim, ele nos diz muito, né? Então, o que, na verdade, nós não sabemos a respeito do satírico de Petrônio? São incertezas, imprecisões e suposições, e algumas delas eu vou comentar aqui. A obra de Petrônio tem suscitado larga discussão desde o século IV de nossa era, uma discussão que é alimentada por questionamentos de diversas naturezas. Teria sido a obra, de fato, escrita por Petrônio? Nós não sabemos a autoria exata da obra.
Se foi Petrônio, que Petrônio? Aquele Petrônio que é citado por Tácito, no livro 16 dos Anais? Em que época teria vivido esse autor do Petrônio? Sob o Império de Nero ou é posterior? São incertezas que cercam a obra, né? Mas seria o satírico uma paródia dos romances de amor e aventura gregos? Mas os romances de amor e aventura gregos são de data posterior ao satírico. Como que eu posso atribuir uma paródia anterior ao texto parodiado? Impossível, né? Então, a cronologia me impede de dizer isso. Mas os estudiosos insistem em dizer, vários comentadores, que o satírico é uma paródia do romance de amor e aventura grego. É sátira menipeia, nós não sabemos nem a extensão exata da obra. Nós temos 141 capítulos que chegaram até nós mutilados, né? Mas existe uma suposição de que esse satírico que chegou até nós, e a partir do qual o Fellini fez uma leitura, né, cinematográfica, seria apenas 1/5 da obra satírico na antiguidade. Seria uma obra gigantesca, né? Não sabemos, não temos certeza disso, tá? Agora, existe uma outra questão que é central, que é crucial, importantíssima. O que significa esse título? Porque, quando eu chamo a obra de satírico, eu não estou traduzindo, né? Eu mantenho o nome latino, que, na verdade, pode ter é de origem grega. Então, ao ler o título satírico, lembramos de sátira. Alguns tradutores, como Cláudio Aquati, até adapta, coloca satyricon, né? Ou, no lugar, acentua satyricon, com I e não com Y. Mas, na verdade, nada disso é tradução, né? É um título não traduzível, não em uma palavra só, né? Eu posso pensar em sátira, a sátira literária, a qual Quintiliano se refere, dizendo a sátira é toda nossa, é um gênero literário genuinamente romano, né? Eu posso pensar nos sátiros, né? Em função da licenciosidade, do culto a Baco. Eu posso pensar também numa outra questão, que seria o satyrion, que é uma erva. Alguns dizem que ela é alucinógena, outros que ela é afrodisíaca. E essa erva é citada 2 vezes no romance satírico. Então, poderia também partir dessa designação. Então, observem que há uma multiplicidade de possíveis entendimentos desse título, né? Mas o que mais me agrada, é o que eu vou relatar agora, é você considerar o satírico como referência à sátira, mas pensando na sátira como mistura, né? Ou sátura, pensando como uma mistura, porque no satírico nós temos a representação ou a apresentação ao leitor de diversos gêneros literários da antiguidade, tá? Nós temos elementos de poesia épica, de poesia dramática, tanto tragédia quanto comédia, né? A questão da representação. Temos também discussões filosóficas acerca da oratória, né? Do ensino. Então, existe também um componente de realidade, principalmente nos capítulos do Jantar. Então, na verdade, o Satyricon seria uma obra que traz em si, né, todo um universo, né, múltiplo, e essa multiplicidade de modelos, né, vai se refletir, como eu estou tentando já demarcar, desde o título, porque em momento algum, eu consigo traduzir o satírico, a não ser falando cerca de 2, 3 minutos a respeito do título, tá? Não existe,
qualquer um desses títulos ele pode ser justificado tanto em termos linguísticos, né, como a etimologia da palavra, quanto em termos literários, porque eu encontro ecos dessas interpretações na obra. Então, é uma obra de difícil interpretação nessa perspectiva. Tá? Bom, eu gostaria de comentar com vocês esse primeiro elemento, o primeiro item que está aí no handout, né, que é a primeira referência que existe da antiguidade em relação à obra Satyricon de Petrônio. Né? Se nós considerarmos, que é o meu ponto de vista, que o Satyricon é uma obra de tempos neronianos, ou seja, uma obra que foi escrita por um autor que viveu sob o império de Nero, o último dos imperadores Júlio-Claudianos. Ou seja, década de 50, 60 depois de Cristo, no ano 60. Né? Bom, mas apenas no século IV é que nós temos uma referência à obra Satyricon. As referências anteriores são a Petrônio, a um Petrônio que que é identificado com o autor. Mas, em momento algum, essas referências anteriores, que estão em Tácito, como eu mencionei, mas também em Plínio, nas Histórias Naturais, eles se referem a um Petrônio, que era político, que vivia na corte de Nero, mas não fazem referência à obra. A primeira referência à obra é essa que vocês têm aí em mãos. Por questão de concisão, né, eu vou comentar apenas a tradução. As histórias, né, que ele está chamando de fábula, aí, cujo título indica a declaração de um fato imaginário, foram inventadas ou simplesmente com o objetivo de levar prazer aos ouvidos, ou, da mesma forma, para encorajar a produzir algo de bom. Tá? Então, é uma obra que seria apenas como primícias de uma obra maior, né, de uma tentativa de escrever uma obra grandiosa, sublime, ou então apenas como literatura, como leitura de divertimento. Tá? Tocam levemente a capacidade de entendimento. Isso é interessante. Né? Você não precisa se esforçar muito para entender a obra. O que é uma visão muito simplista, muito rasa do Satyricon, de certa forma, eu vou tentar explicitar isso aqui. Me desculpe, Tânia. Aqui. Bom, tocam levemente a capacidade de entendimento, né, tal como as comédias que Menandro, escritor grego, né, da Comédia Nova, e seus imitadores, Plauto e Terêncio, se dedicaram a produzir, né, aproximando o Satyricon das comédias. Ou como os enredos repletos de casos fictícios. Casos fictícios de amor. Há uma certa confusão com a novela, com o romance grego, né? Nos quais o árbitro muito se exercitou. Então, esse árbitro seria o Petrônio, né? Porque ele é chamado de Petrônios Arbiter. Né? Tácito diz nos anais que ele era o árbitro da elegância da corte de Nero. Né? Então, Nero só fazia ou realizava atividades culturais ou classificadas como elegantes se o Petrônio dissesse que elas eram elegantes. Né? Ele era o juiz, o árbitro da elegância da corte de Nero. Então, aqui, esse árbitro ao qual Macróbio se refere seria o Petrônio. Então, esses casos fictícios de amor nos quais o árbitro muito se exercitou, ou os que, algumas vezes, admiramos Apuleio ter ridicularizado, né, fazendo uma referência aqui às metamorfoses de Apuleio, né, ou mais conhecida como o Asno de Ouro. Né? Então, essa é a primeira referência à obra de Petrônio, e é interessante, em termos de gênero, a gente comentar que aqui já não faz diferença o fato da obra ser escrita em prosa ou em poesia.
né? A questão da matéria narrada, né, no modo de narração, ou se é mimese ou diegese, isso se sobrepõe ao veículo. Então, já bem distante de uma divisão que é muito comentada em termos de teoria da literatura e arte poética na antiguidade, baseada em Platão e Aristóteles, em que você tem a poesia como veículo do fictício, e a prosa como veículo do verdadeiro. Então, você já tem uma pré-determinação, né, em que você tem a poesia muito mais voltada para a descrição ou para a expressão do subjetivo, né, daquilo que é interior ou daquilo que é fictício. Por isso, todos os mitos, a poesia épica, a poesia dramática, toda ela escrita em versos na antiguidade, né, o que gera essa divisão, essa dicotomização, e a prosa já voltada para o discurso filosófico, né, o gênero epistolar. Então, você tem essa divisão, apesar de já Aristóteles reconhecer, não basta você escrever em versos para ser poesia, né? Mas, para você, o melhor veículo para se expressar a verdade é a prosa. O discurso verdadeiro, que já nasce, de certa forma, de uma maneira diferente em relação à poesia, que a poesia é muito voltada para os ouvidos, né? E aqui eu me lembro, vários de nós estivemos agora há pouco extasiados com a fala, né, do Mia Couto, e essa questão de trabalhar os ouvidos. A poesia foi muito pensada para ouvir, para as recitações, né? E a prosa como um instrumento do discurso verdadeiro para a leitura. Então, nesse momento, no século IV, Macróbio já não diferencia mais as obras de um ponto de vista aristotélico, né? Se é poesia ou prosa, não importa. A matéria narrada é semelhante, então elas podem ser categorizadas sob um rótulo semelhante, né? E aí a gente chega na questão da designação aí nós temos uma segunda expressão disso, que eu também gostaria de comentar com vocês, que é o segundo item do handout, né? Que já bem anterior a Macróbio, nós temos uma divisão que é no Retórica ad Herenio, uma obra do século I a.C., né? Não tem a autoria definida, alguns acham que é de Cícero, mas é questionável essa autoria. Então, geralmente, os estudiosos se referem à obra pelo título e não em relação à autoria. E no século I a.C., na obra Retórica ad Herenio, nós temos uma diferenciação em termos também de matéria narrada, e não de veículo, se é prosa ou poesia, né? O conteúdo, a matéria narrada, é que vai definir como eu vou chamar cada uma dessas obras. Então, isso é importante porque, logo depois, nós temos o Satyricon, que vai, de certa forma, coroar ou vai iniciar um novo processo de narração, que eu chamo de modus narrandi, né? Um novo modo de narrar que celebra justamente essa união ou essa mistura, essa composição, essa utilização da poesia e da prosa. Bom, no Retórica ad Herenio, eu vou ler novamente só a minha tradução, o texto em latim está aí como referência, né? Fábula, eu mantive em itálico na tradução, porque eu não vou traduzir a palavra fábula aqui no contexto. O que é uma fábula? O que se considerava fábula? A narrativa que não contém nem eventos ou assuntos verdadeiros, nem verossímeis, como os que estão registrados nas tragédias. Então, os relatos míticos, né, são considerados como fábula. A história de Medeia, né, e todas as outras, estou pegando Medeia aqui como ponto de referência, né, mas são histórias que não tratam de assuntos, de eventos verdadeiros nem verossímeis. História
é o assunto ou o evento ocorrido, realizado, mas afastado do registro de nosso tempo. Então, já dá um pouco essa ideia de o momento presente não é história. A história é o res gestai, né? O que aconteceu, o participio passado, né? O que passou. E argumentum, aí vem o que nos interessa mais diretamente, é o evento fingido, fictício, né? E aí eu vou chamar a atenção para a palavra latina. É o ficta res. Né? É o assunto, é o evento, é a coisa moldada a partir de quê? A partir de um mundo existente. E é isso que é a ficção. Né? O que é fazer ficção? Não é você inventar assuntos nessa perspectiva. Né? O assunto ele tem de ser, na verdade, verossímil. Ele é fingido. Ele não aconteceu? Pode, mas poderia ter acontecido. Né? Então, a ficção coloca a ficção de uma forma diferenciada em relação à narrativa mitológica. Né? A narrativa mitológica ela é inverossímil, a ficção não. A ficção precisa da verossimilhança. Ela se baseia na verossimilhança. Né? Então, esse argumento então, é o evento fingido, fictício, que, contudo, né, não aconteceu, mas pode ter acontecido, tal como os argumenta das comédias. A comédia nova, né, baseada em Menandro. Então, de novo, aproximando a ficção da comédia, assim como, mais tarde, Macróbio vai reforçar, mas já incluindo o satírico de Petrônio e as metamorfoses de Apuleio nesse rótulo, né, como se fosse um gênero, mas com uma divisão bastante diferente, tanto de Aristóteles quanto de uma visão que nós, pensando na separação, né, das obras como já pré-determinadas através do seu veículo. Então, quando eu penso em vertentes da poesia e da prosa, para onde se voltam a poesia e a prosa na antiguidade, né, e analiso o satírico, eu vou pensar, elas se voltam para essa mistura. Tá? E, de uma perspectiva, mais linguística, eu falei mentira para vocês, né? Eu falei que ia ler e não estou lendo, olha que coisa. Mas, enfim, eu acho que eu costumo fazer isso. Eu preparo o texto, falo que vou ler para não me prolongar demais e esqueço o texto. Bom, mas de uma perspectiva, né, quando se analisa a poesia e a prosa nessa antiguidade, nós vamos pensar, então, que o satírico vai iniciar esse novo modo de narrar. E que novo modo de narrar é esse? É um modo de narrar que se baseia na verossimilhança, e aí eu vou pegar o sentido do verbo fingere, né, que chega em português como fingir, e, a partir daí, a palavra ficção, ficcional, eu vou pegar o verbo fingir e vou dizer, o satírico finge verdades. E aí nós vamos observar que nasce com o satírico não só um novo modo de narrar, mas, na minha perspectiva, nasce também o narrador em primeira pessoa. Ele nasce com o satírico. Né? E aí é um dos pontos que diferencia o satírico dos romances de amor e de aventura gregos, que são basicamente narrativas em terceira pessoa, assim como a poesia épica é uma narrativa em terceira pessoa, mas a poesia épica é uma narrativa que depende da inspiração das musas. Né? Eu preciso, como se o poeta fosse o veículo das musas que dão credibilidade à narrativa do poeta. Por quê? Porque as musas viram tudo, ela traz a ideia de presentificação. A narrativa se torna presente, né? O poeta vai ser o veículo de tornar público aquilo que alguém viu. O poeta não viu, mas as musas viram, e são as musas que contam as verdades ou coisas semelhantes às verdades, né? Porque as musas também sabem fingir,
digamos assim, né? Mas é uma narrativa em terceira pessoa. O romance satírico, ele traz essa novidade em que nós temos. E o narrador na poesia épica, em geral, ele é identificado com o autor. Eu tenho um narrador que é, na verdade, o autor Homero, quem teria sido Homero na antiguidade, não vou entrar na questão homérica, né? Mas, quando eu penso na Eneida de Virgílio, que aí já não temos a dúvida, né? Quando eu penso na Eneida de Virgílio, o narrador ali é Virgílio, né? Eu tenho uma identidade entre o narrador, em terceira pessoa, e o poeta Virgílio. Agora, no Satírico de Petrônio, nasce um narrador-personagem, porque eu tenho o Petrônio, que é o autor, mas eu tenho, então, um narrador que vai contar as suas aventuras e desventuras. É o que Geneto chama de narrador autodiegético, né? A narrativa se volta, e aí o caráter de verossimilhança, ele perde a questão da credibilidade em relação às musas e ele passa a se concentrar no narrador. É o narrador, porque nós, leitores, nós vemos, temos acesso aos eventos através do narrador. É ele quem seleciona o que ele vai contar e o modo como ele vai contar. Então, existe aí um surgimento com o satírico desse narrador-personagem, o narrador autodiegético. Estou dizendo que surge com o satírico porque, antes do satírico, né, pelo menos do que chegou até nós não temos a produção inteira da antiguidade, infelizmente, né? Trabalhar com esses dados, assim como diz Labov, trabalhar com dados na linguística histórica é fazer um bom uso de maus dados, né? Você trabalhar com texto semelhante ao satírico, ou trabalhar com textos na área de clássicas, na antiguidade, minhas colegas vão concordar comigo, né? Às vezes é você fazer também um bom uso de maus dados. Nossos dados são incompletos, né? Comecei a minha fala dizendo das incertezas e imprecisões que circundam a obra, o Satírico de Petrônio, né? Mas nós somos persistentes, né? E conseguimos, de fato, fazer, né, pelo menos dentro do nosso alcance, fazer um bom uso desses dados imprecisos que nós temos. Bom, mas, de certa forma, como eu disse, o satírico, apesar de ser um texto mutilado, né, de ser um texto incompleto, de ser um texto sobre o qual pairam muitas dúvidas, uma questão é indiscutível com relação ao satírico. O satírico, do que chegou na antiguidade até nós, o estado da questão hoje em relação ao romance antigo, o romance é a primeira obra da antiguidade que traz esse novo modo de narrar, que traz a narrativa em primeira pessoa, ou a visão pessoal em primeira pessoa, para a prosa. Sai daquela descrição elegíaca, lírica, dramática, e traz para a prosa. E o satírico, ele traz de uma forma bastante interessante, porque ele não dispensa a poesia. Então, existe uma grande discussão. A mistura do satírico também é através do veículo de produção. O satírico é uma obra em que os eventos narrados, ou os eventos vividos pelo narrador, a esses eventos são intercalados poemas. São dezenas de produções poéticas ao longo do satírico. E essas produções poéticas, elas trazem muitas informações do ponto de vista literário. A inserção de poemas no satírico não é fortuita, não é aleatória. Às vezes, ela vai... o Giambiagio Conte, ele direciona muito para essa leitura. Às vezes, o poema é inserido para comentar um evento que ocorreu, o fato. Então, é como se o poeta, como se o narrador intercalasse fatos a visões subjetivas do fato.
E essas visões subjetivas seriam, então, expressões desse... separando, de certa forma, o que é fato tá através da prosa. Então, isso que eu estou contando é verdade, mesmo que não pareça. Tá? Então, são inseridos contos fantásticos, né? Narrativas de pequenos contos eróticos. Tudo isso é inserido ao longo do satírico, mas de um ponto de vista ficcional, e, às vezes, poemas também são inseridos. Às vezes, eu não vou ter tempo de comentar os poemas, que eu já vou reduzir. Você me avisa, Tânia? 30 minutos. Então, eu vou... Tá, pois é. Isso é que eu imaginei. Bom, eu vou trabalhar, então, vou encerrar a minha fala comentando com vocês, apenas em termos gerais, como que essa questão da poesia e da prosa se enquadram. Né? Então, no item 3, por exemplo, né, eu tenho uma citação de Suetônio, que é o historiador, né? Ele fala da vida dos 12 Césares. Quando ele fala da vida de Cláudio, ele vai fazer uma narrativa que não tem nada de historiográfico, mas está no discurso historiográfico, digamos. Ele vai dizer: dizem também que Cláudio pensou em publicar um edito segundo o qual desse a permissão de emitir sopro e ruído da barriga durante o festim, já que tinha descoberto que certa pessoa tinha estado em perigo por causa da virtude da retenção. Então, observem que, num discurso historiográfico, falar sobre flatulência, né, a gente não vai imaginar que seja... Né, Mas isso está no discurso historiográfico, está na prosa. E, do ponto de vista ficcional, e aí eu vou encerrar com essa referência, porque as outras eu iria comentar questões semelhantes, mas fica para uma próxima oportunidade. Bom, então, no discurso ficcional, e aí no item 4, o Petrônio, de certa forma, e aí para mostrar como que a paródia do Petrônio é indireta, né, eu vou encerrar lendo, então, como que esse fato, essa res gesta, e aparentemente, né, como que isso é processado pela ficção, né, desse novo modo de narrar ficcional. E, contudo, no item 4 do handout vocês têm, eu não proíbo ninguém, quem está falando é o novo rico Trimalquião, que é a paródia, né, principal dos capítulos do jantar. Eu não proíbo ninguém nesta sala de jantar de fazer o que lhe agrade. E, além disso, os médicos proíbem segurar. Vocês sabem o quê? Né? E aí ele continua: mesmo se aparecer alguma coisa a mais, está tudo preparado do lado de fora. Água, pinico e outras coisinhas menos importantes. Tá? Então, é com essa forma diferente que nasce com o satírico de Petrônio, tá? Esse modus narrandi novo que nasce na antiguidade, que você tem prosa, poesia, um novo modo de fazer prosa, é que eu encerro a minha fala e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Nada, que isso. Eu não sei mexer nisso aqui. Estamos aqui. Bem, agradecemos a bela apresentação da professora Sandra. E agora vamos ouvir a professora Glória Braga Onelli. Tá bom. Boa tarde a todos. Antes de dar início à apresentação do meu trabalho, eu quero agradecer à comissão organizadora do 2º Congresso Internacional da Faculdade de Letras e também aos professores do Departamento de Letras Clássicas da Faculdade de Letras por me terem convidado para proferir esta palestra, que constitui parte do meu trabalho de pesquisa, que realizo com a professora Shirley Peçanha, também do Departamento de Letras Clássicas, e que
e que consiste, na verdade, quer dizer, essa pesquisa, na tradução comentada das odes olímpicas. Então, hoje, eu apresento apenas uma parte desse trabalho, e ele versa sobre as descrições escatológicas na poesia de Píndaro, em especial na Ode Olímpica 2. Então, eu passo a leitura, eu também vou reduzir o trabalho, porque o trabalho está longo, né? E vou projetar o poema, que é formado de 100 versos. Quer dizer, essa tradução também foi realizada por mim, né, em parceria com a professora Shirley, já que o projeto do qual nós participamos é um projeto UFRJ-UF. Tá? Meu trabalho versa, então, sobre as descrições escatológicas na Ode Olímpica 2 de Píndaro, poeta tebano do século V, considerado unanimemente pela crítica moderna o principal representante da poesia mélica de melos, não existe a palavra mélica em português, e sim o adjetivo mélico, né? Portanto, cantado. Então, é ele, Píndaro, o principal representante da mélica coral, modalidade de poesia cantada e executada de modo geral por um coro, ou, como escreveu Albin Lesky, uma combinação de música, dança e palavra, na qual se podia agregar à lira ou a qualquer outro instrumento de cordas o aulós, isto é, a flauta. A produção de Píndaro foi catalogada pelos eruditos alexandrinos em 17 livros, organizados segundo os gêneros literários e assim classificados. Um livro de hinos, que são cantos em honra aos deuses, um livro de peãs, cantos em honra de Apolo, 2 de ditirambos, cantos em honra de Dioniso, 2 de prosódios, cantos de procissão, 3 de partênios, cantos entoados por um coro de donzelas, 2 de hiporquemas, cantos acompanhados de dança agitada, um livro de encômios, cantos de elogio em honra de um cidadão ilustre, um livro de trenos, cantos fúnebres em honra de cidadãos, e 4 coletâneas com 45 epinícios, cantos triunfais que celebram, de modo geral, os vencedores das principais competições pan-helênicas, os Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos, os Nemeus e os Jogos Istmicos. De todos os subgêneros da poesia lírica coral, cultivados por Píndaro, foram os epinícios os únicos que chegaram na sua quase totalidade. Na qualidade de poeta itinerante, Píndaro conviveu com representantes da aristocracia e da tirania da Grécia do V século, para os quais compôs por encomenda suas odes triunfais, fato que vincula seu fazer poético ao mecenato e ainda ao contexto histórico de seu tempo. Com efeito, enaltecem-se em seus versos os princípios aristocráticos, cuja base residia no poder da ancestralidade, na riqueza e ainda na excelência física e moral dos nobres, seus contemporâneos e vencedores dos agones, quer dizer, das competições dos agones atléticos. Sobre essas questões, a Ode Olímpica 2 constitui um dos mais relevantes testemunhos histórico-literários, tendo em vista ter sido composta para celebrar a vitória do tirano Terão de Agrigento na corrida de carros de cavalos por ocasião da 76ª Olimpíada em 476 a.C. Eu passo agora, então, a tradução que foi feita do original grego para o vernáculo, por mim e pela professora Shirley. É um grande poema composto de 100 versos. Hinos soberanos da lira. Que Deus, que herói, que homem celebraremos. Na verdade, Pisa é de Zeus. Os Jogos Olímpicos
instituiu os Héracles como primícias da guerra. Mas Terão, graças à sua vitória na quadriga, deve ser celebrado. Ele que é o observador justo dos hóspedes, o baluarte de Agrigento, o melhor condutor da cidade de ilustres ancestrais, os quais, tendo suportado muitas dores em seu coração, obtiveram uma sagrada morada na beira do rio e foram o olho da Sicília. E o tempo seguia marcado pelo destino, concedendo riqueza e glória às suas virtudes inatas. Pois bem, ó Crônida, filho de Reia, que reges a sede do Olimpo, o cimo dos jogos e o curso do Alfeu, deleitando-te com meus cantos, protege-lhes benevolente, doravante, a terra dos ancestrais para a geração vindoura. Das ações realizadas justa e injustamente, o tempo, pai de todas as coisas, poderia pôr-lhes fins aos atos, mas o esquecimento, com uma boa sorte, poderia surgir. Sob as nobres alegrias, o sofrimento perverso, dominado, esvai-se, quando a moira divina conduz às alturas a sublime felicidade. Este preceito harmoniza-se com as filhas de Cádmo, de belos tronos, que muito sofreram. Mas a dor insuportável desaparece diante de bens maiores. Vive entre os olímpicos a que morreu fulminada pelo estrondo do raio, Semele, de longas madeixas. Ama-a sempre Palas, amam-na também as musas, e também Zeus pai, e ama mais ainda o filho coroado de Eras, no caso, Dioniso. Dizem que no mar, entre as filhas marinhas de Nereu, uma vida imperecível foi dada a Ino para todo sempre. Na verdade, dos mortais não está fixado o termo da morte, nem quando acabaremos um dia tranquilo, filho do sol, com um bem indestrutível. Correntes, ora umas, ora outras, com alegrias e sofrimentos, chegam aos homens. Assim, a Moira, que detém a boa sorte ancestral desta família, com a felicidade divina, traz também algum sofrimento que causou mudança em outro tempo, desde o dia em que o filho predestinado num encontro matou Laio, há muito tempo anunciado em Delfos. Ao vê-lo, a Erínia de olhos penetrantes destruiu-lhe a raça belicosa às mãos uns dos outros. Mas, enquanto Polinices foi morto, Tersandro, que foi honrado nos concursos juvenis e nos combates bélicos, sobreviveu, rebento protetor da casa dos Adrástidas. Por isso, convém que o filho de Enesidamo, no caso, o tirano Terão de Agrigento, o atleta vencedor, cuja raiz provém desse sêmen, receba encômion e melodias das liras. Em Olímpia, ele mesmo obteve o prêmio. Em Delfos e também no Istmo, as graças, em conjunto, trouxeram para o irmão, que compartilha a mesma herança, as coroas dos vencedores em quadrigas, na corrida de 12 voltas. O êxito, quando se experimenta a disputa, dissipa as inquietações. Certamente a riqueza, adornada de talentos, propicia a oportunidade de uma e de outras coisas, submetendo o profundo espírito inquieto. Riqueza, astro brilhante, esplendor extremamente verdadeiro para o homem. Se quem possui a riqueza conhece o futuro, isto é, dos que morreram aqui, logo os espíritos perversos espiam as faltas, e os delitos cometidos neste reino de Zeus, alguém os julga sob a terra, proferindo uma sentença com hostil necessidade. Em noites sempre iguais, e tendo a luz do sol em dias também iguais, os nobres recebem uma vida menos penosa, já que não revolvem a terra com a força de seus braços, nem a água do mar, em prol de uma vã subsistência. Mas, junto aos honrados pelos deuses, os que se alegraram com a fidelidade ao juramento, passam uma vida sem lágrimas, e os outros suportam um sofrimento que não se pode ver.
Mas quantos ousaram, permanecendo de um e de outro lado, por 3 vezes afastar completamente sua alma de injustiças, esses percorreram o caminho de Zeus até a fortaleza de Cronos. Aí, em volta da Ilha dos Bem-aventurados, sopram as brisas oceânicas. Flores de ouro brilham, umas da terra, oriundas das árvores luminosas. Outras, a água as nutre. Dessas flores, entrelaçam as guirlandas com as mãos e as coroas sob as justas decisões de Radamanto, que o grande pai de todos tem como seu eminente assessor, o esposo de Reia, a que ocupa o trono mais elevado. Peleu e Cádmo são estimados entre eles. A mãe trouxe Aquiles, depois que com súplicas comoveu o coração de Zeus. Foi ele quem matou Heitor, baluarte inexpugnável e inabalável de Troia, e levou Cicno à morte, também o etíope, filho da Aurora. Eu tenho muitas rápidas flechas debaixo do braço na aljava, compreensíveis aos inteligentes. Para a massa, há necessidade de intérpretes. Sábio é aquele que conhece por natureza muitas coisas, mas os que aprenderam como corvos violentos, que grasnem em vão em sua loquacidade contra a ave divina de Zeus. Agora, aponta o arco para o alvo. Vai, meu coração, quem devemos atingir de novo, lançando de nosso delicado ânimo as gloriosas flechas. Tendo-as apontado para Agrigento, proclamarei uma sentença sob juramento com pensamento verdadeiro, que em 100 anos nenhuma cidade gerou o homem mais generoso de alma para os amigos e de mão mais liberal do que Terão. Mas a saciedade supera o elogio, que não está associada, quando não está associada à justiça. Mas, por meio de homens insensatos, o murmúrio pretende ocultar as belas ações dos nobres, já que a areia escapa ao cálculo. E todas as alegrias que ele deu aos outros, quem as poderia enumerar? Nessa ode, a Ode Olímpica 2, composta, como mostrei agora, de 100 versos, distribuídos em 5 tríades, estão presentes os elementos característicos dos epinícios pindáricos, ou seja, dos cantos triunfais que celebram os atletas vitoriosos nas competições pan-helênicas. E que elementos da ode, que elementos dos epinícios são esses? O lugar e a modalidade de competição. O lugar, Pisa, que é o antigo nome de Olímpia. A modalidade de competição, a quadriga. O nome e a pátria do laureado. O nome do atleta, laureado, Terão. E o nome de sua pátria, Agrigento. Os elogios ao vencedor, quer dizer, que compreendem e que ocupam o início, o meio e o final do poema, entre os versos 5 a 7, 46 e 47, 91 a 95a. As referências a seus antepassados históricos, versos 8 a 15, e míticos, versos 15 a 45, sendo essas referências a seus antepassados, algumas delas relacionadas com mitos que não são narrados na íntegra, mas em parte ou simplesmente aludidos, e ainda as sentenças gnômicas, que, além de enunciarem um conselho moral ou uma máxima de caráter universal e atemporal, são empregadas como elementos de transição entre as partes da ode, e que se encontram na Olímpica 2, no início, sempre no início de uma alusão mítica. Com uma invocação aos ríminoi, são hinos, termos empregados como referência ao instrumento da louvação atlética, isto é, ao próprio meio poético, inicia-se a Ode Olímpica 2 com uma pergunta retórica: que Deus, que herói, que homem celebraremos? Pergunta cuja resposta se centra nas figuras de um deus, Zeus, divindade tutelar em Olímpia,
e doadora da excelência do atleta, de um herói, Heracles, fundador dos Jogos Olímpicos, e de um homem, o tirano Terão de Agrigento, digno de ser associado aos outros dois por sua vitória na mais importante das provas atléticas, a da corrida de carros de cavalos, durante a celebração dos Jogos Olímpicos. Vitória essa que se vincula a outras qualidades do atleta laureado, como ser hospitaleiro, no verso 6, bom governante político, versos 6 e 7, e o representante máximo de ancestrais ilustres. Essa tríade, Zeus, Heracles e Terão, relaciona-se, respectivamente, conforme observou com propriedade William Race, com 3 níveis temporais: o futuro, o passado e o presente. De fato, o futuro está vinculado a Zeus, como se infere da súplica, presente nos versos 12 a 15, em que se evidencia estar a proteção das gerações vindouras aos cuidados do Olímpico. O passado, por sua vez, está associado à figura de Heracles, que, por suas façanhas mítico-heróicas, constitui um paradigma de conduta pessoal e social para os ancestrais do vencedor, como ilustram os versos 8 a 11 e 22 a 49 da ode em questão, referentes, respectivamente, aos antepassados históricos e míticos do atleta vencedor. Por fim, o presente, representado pelo tirano Terão de Agrigento, graças à vitória alcançada em Olímpia e à sua excelência inata. A par do louvor ao atleta vencedor, encontra-se nos versos seguintes um topos, já referido, do epinício, qual seja a menção à cidade do laureado, Agrigento, no verso 6, Sicília, no verso 9, e a seus antepassados históricos, presentes, quer dizer, alusão presente nos versos 9 a 11. Ressalte-se, nesses versos, que o fundamento do êxito, não só de Terão, mas de todos os seus ancestrais, consiste na resistência às vicissitudes, pois, de outro modo, não se explicaria o fato de terem eles conseguido fundar Agrigento e terem se tornado, como alude a metáfora presente no verso 9, o olho da Sicília. Com efeito, a capacidade de o homem suportar os sofrimentos é uma das prerrogativas aristocráticas mais decantadas pelos poetas da Grécia arcaica e certamente incluída entre as virtudes inatas referidas no verso 11, próprios, quer dizer, relacionados com os ancestrais de Terão. Note-se que a oração, tendo suportado muitas dores em seu coração, presente no verso 8, anuncia a tônica da ode em pauta, qual seja a concepção de que os sofrimentos são compensados com as alegrias oriundas do favor divino. A volta ao tempo passado faz-se por meio de sentenças gnômicas, versos 15b a 22a, que enfatizam, por um lado, a irreversibilidade do tempo e das ações dos homens, e, por outro, a possibilidade de os infortúnios serem neutralizados pelo esquecimento, só factível mediante alegrias concedidas pela moira, força transcendental responsável pelas alternâncias da sorte na vida dos homens, que ora vivenciam alegrias, ora tristezas. Atestam essa dicotomia os termos riqueza e glória, presentes no verso 10, deleitando-te no verso 14, com uma boa sorte no verso 18, sob as nobres alegrias no verso 19 e sublime felicidade no verso 22, termos esses que se inserem no campo semântico da felicidade e do êxito e contrastam com outros, pertinentes ao âmbito da infelicidade e da tristeza, como tendo suportado muitas dores, referidos no verso 8 em relação aos ancestrais históricos de Terão, e sofrimento perverso, compreendido entre os versos 19 a 20. Como se pode observar, o número maior de expressões referentes à bem-aventurança reitera a ideia central da ode, qual seja a de que somente as alegrias de origem divina
propiciam ao homem o esquecimento das tristezas e dos infortúnios. Ressalte-se que essa formulação gnômica acerca do ciclo alternante da vida, sob as nobres alegrias, o sofrimento perverso dominado esvai-se, além de retomar a história da estirpe do vencedor, enfatizando-lhe a disposição moral diante das oscilações da sorte, isto é, da possibilidade de êxito e de felicidade ao final de vicissitudes, evoca os ancestrais míticos de Terão, introduzidos nos versos 22 a 30 pelos nomes de Semele e de Ino, filhas de Cádmo, o ascendente mítico de Terão mais antigo que se nomeia na ode, cujas filhas recebem como compensação pelos sofrimentos a glória da deificação. Com efeito, a exemplificação das alternâncias da sorte ocupa quase toda a segunda estrofe e as unidades métricas seguintes até o verso 46, quer dizer, até quase o meio da ode, empregado este último verso, 46, em referência ao neto de Édipo e filho de Polinices, Tersandro, considerado a raiz, Hidzan, no verso 46, da estirpe do atual vencedor. O ponto de partida para a evocação do mito de Semele e de Ino é a referência aos sofrimentos por elas vivenciados, bem destacado pela oração, presente no verso 23, que muitos sofreram. É especialmente significativa a semelhança na esfera semântica entre essa oração e a representada no verso 8, tendo suportado muitas dores. Essa relação sugere, portanto, uma correspondência entre as vicissitudes dos Emênidas, antepassados históricos do homenageado Terão de Agrigento, e referidas nos já citados versos 8 a 11, e as infelicidades das filhas de Cádmo, ancestrais míticas do referido tirano. Estabelecendo a seguir uma antítese entre os sintagmas dor insuportável e bens maiores, a persona poética reitera o ciclo alternante da existência, ao qual foram submetidas Semele e Ino. De acordo com a tradição mítica, porém apenas aludida nessa ode, Semele, seguindo os conselhos da enciumada Hera, pediu a Zeus que se mostrasse em seu esplendor, mas, não resistindo à epifania da divindade, pereceu fulminada. Posteriormente, foi ela arrebatada do Hades por Dioniso, fruto de sua união com Zeus, que não só a imortalizou, mas com ela escalou o Olimpo, onde passou a conviver com os imortais. Quanto a Ino, sua irmã, acometida de loucura por desígnio de Hera, em virtude de ter a jovem recebido e criado Dioniso, quer dizer, o filho de Semele com Zeus, mata Ino, o próprio filho, atirando-se com ele ao mar. Resgatada pelas divindades marinhas, foi transformada em Nereida e denominada Leucoteia, divindade protetora dos marinheiros, como se lê em Odisseia 5, versos 33 a 38. Portanto, após terem sido Semele e Ino vítimas de grande sofrimento, foram elas favorecidas com a imortalidade que as libertou de todas as incertezas próprias da natureza dos homens. No tocante à alusão ao mito de Édipo, é ele também inserido no contexto da ode triunfal por meio de máximas, presentes nos versos 30b a 37, que versam sobre a impossibilidade de o homem conhecer o limite de sua existência e sobre a inconstância da sorte humana, enfatizada pela imagem das oscilantes correntes de alegrias e sofrimentos, ideia que constitui a tônica e a unidade da ode em pauta, como já se referiu. Cabe destacar, uma vez mais, que a instabilidade da sorte dos homens, justificada pela ação da Moira, é retomada nos versos 38 a 48, nos quais se anuncia a origem dos infortúnios que passaram a alternar-se com os momentos de felicidade no ciclo de vida de outros ancestrais míticos do atleta vencedor. Na verdade, com a expressão adverbial desde o dia em que,
indica-se um retrocesso que remonta aos tempos míticos de Édipo, que, em cumprimento ao oráculo de Delfos, mata o pai, tornando-se vítima da fúria da Erínia, deusa cuja função consiste em punir os crimes de sangue, especialmente os cometidos entre parentes. Portanto, a origem dos sofrimentos da estirpe de Édipo encontra-se no parricídio por ele cometido. Note-se que, na referência a essa passagem do mito, se emprega, no dizer de Kierkegaard, a técnica da ênfase por supressão, pois limita-se a voz do poema a fazer alusões a passagens da saga de Édipo, certamente conhecidas do público ouvinte de seu canto triunfal. Observe-se a esse respeito que o nome Édipo não é mencionado, sendo o personagem evocado apenas pelo epíteto filho predestinado, presente no verso 38, expressão que resume os infortúnios que acometeram a família dos Labidácidas, o parricídio, o incesto e a luta fratricida. De modo análogo, a origem da maldição familiar a partir de Édipo é assinalada pelo termos erínia e alalofonia, que significa homicídio de um pelo outro, e que se traduziu na ode por as mãos uns dos outros, referentes, respectivamente, à deusa da vingança e à luta entre os irmãos Etéocles e Polinices pela posse do reino de Tebas. Entretanto, após mencionar-se a Erínia de Laio, cuja vingança recaíra sobre a descendência de Édipo, ressalta-se o nome do filho de Polinices e neto do parricida, Tersandro, que, com seus êxitos nos jogos e na guerra, versos 43 a 44, resgata o prestígio da estirpe. Redireciona-se, assim, o motivo da trágica infelicidade que acometera a linhagem de Édipo para o tema da celebração do filho de Enesidamo, Terão, ancestral de Tersandro, por sua vitória em Olímpia. Observa-se, portanto, que o triunfo obtido após o sofrimento é o meio pelo qual se estabelece, na presente ode, a relação entre os antepassados mítico-heróicos e o ascendente histórico de Terão, seu pai Enesidamo, citado uma única vez. Deste modo, a relação entre Tersandro e Terão propicia a retomada de elogios não só à estirpe deste último, mas também à sua própria vitória em Olímpia e as de seu irmão Xenócrates, vencedor nos jogos píticos e ístmicos, aludidas nos versos 48 a 50. Vale assinalar que as vitórias alcançadas por Terão e Xenócrates não representam apenas um prêmio por suas virtudes inatas, mas constituem a revelação de que uma divindade os favorecia, na ode em pauta, as graças. Com efeito, a ideia de que o triunfo atlético resulta da benevolência divina aliada às habilidades inatas do vencedor, além de ser um topos da poesia pindárica, introduz o terceiro grupo de sentenças gnômicas referentes ao êxito e à riqueza, vinculados o êxito e a riqueza, respectivamente, aos esforços empreendidos nas competições atléticas e as compensações desses esforços decorrentes. Acerca dessa passagem gnômica, é digno de nota o comentário de Daniel Torres, segundo o qual se retoma nos citados versos o tema da riqueza relacionada com a excelência, Plutos, riqueza, e aretá, excelência, já presentes nos versos 8 a 11. Com efeito, enquanto nestes últimos versos citados, o vínculo entre Plutos e aretá, quer dizer, Plutos, riqueza, e aretá, excelência, está relacionado com os antepassados históricos de Terão, fundadores de Agrigento. Dos versos 53 a 56, por sua vez, essa mesma associação alusiva à vitória de Terão introduz o mito escatológico sobre o destino das almas, compreendido entre os versos 56b a 83,
porque a riqueza, que transcende o seu valor material, é a condição para o conhecimento do mundo pós-mortem. Seguindo a mesma linha de interpretação de Daniel Torres, Santa Maria Álvares assinala que a passagem escatológica, compreendida entre os versos 56 a 83 da Ode, destina-se ao atleta vencedor, Terão de Agrigento, muito embora não tenha o eu poético referido o nome do mecenas, uma vez que não seria conveniente, no contexto da celebração do canto triunfal, assegurar-lhe a bem-aventurança após a morte, fato que poderia constituir-se num ato de híbris. Entretanto, assevera ainda o estudioso, Terão possuía todas as prerrogativas para usufruir a felicidade após a morte, como atestam o primeiro e o terceiro elogios ao tirano laureado, presentes, respectivamente, nos versos 5 a 7, que lhe destacam a hospitalidade, o bom governo e a nobreza de sua linhagem, e nos versos 91 a 95a, que lhe enfatizam a generosidade e as ações justas, incontáveis como os grãos de areia. De fato, o destino pós-mortem constitui a tônica da segunda e mais complexa parte de Olímpica II, haja vista apresentar a Ode uma concepção escatológica procedente de seitas religiosas, talvez oriundas do orfismo e do pitagorismo, que, prometendo a imortalidade da alma e um lugar privilegiado no além, evoluíram na Grécia e na Itália meridional, nos séculos VI e V a.C., como uma complementação da religião olímpica tradicional, presente em Homero e em Hesíodo, em que o Hades era concebido como a instância última dos mortos, independente das ações praticadas pelos homens em vida, de modo que nem as boas ações eram premiadas, nem as mais castigadas, como se explicita na Ode Olímpica II, em que se enuncia, nos versos 61 a 67, como disse já há algum tempo Rocha Pereira, cito, a descrição de duas espécies de destinos que aguardam a alma após o julgamento. Portanto, representa a Olímpica II o primeiro texto da literatura ocidental a apresentar a crença de prêmios e de castigos após a morte e a aludir à doutrina da reencarnação das almas. Sobre essas complexas questões escatológicas, é importante lembrar, como observou Rocha Pereira, a dificuldade de encontrar-se na poesia pindárica características de uma única doutrina escatológica, dados também sublinhado por Duchamp, segundo a qual o ecletismo presente na poesia de Píndaro talvez se possa explicar pelo fato de a religião da Grécia Antiga não apresentar dogmas nem livros sagrados, nem uma classe sacerdotal organizada, possibilitando assim a um iniciado receber ensinamentos de diferentes seitas religiosas. Eu já vou me apressar. Sendo assim, nessa segunda parte da Ode Olímpica II, a descrição escatológica sobre o destino das almas pode ser dividida em 3 etapas. A primeira, versos 56 a 60, apresenta o fenômeno da morte e o julgamento das faltas, catabás, quer dizer, catagás, sob a terra. A segunda, nos versos 61 a 67, em que se expõem em um lugar indeterminado 2 espécies de fortuna, uma dos esloi, isto é, dos bons, daqueles que se identificam, no verso 66, com aqueles que se alegravam com os juramentos, e a outra dos maus, não nomeados, aos quais se destinavam um sofrimento que não se pode ver. E, por fim, a terceira, aquela dos que se alijaram no Hades e na terra de injustiça durante 3 existências sucessivas e passaram a ter o privilégio de habitar a ilha dos bem-aventurados, cuja descrição paradisíaca é a tônica dos versos 70 a 74, existência que nesse lugar implica, por conseguinte, o conceito de metempsicose, ideia que se compartilha com outros helenistas, entre os quais Daniel Torres e Rocha Pereira. Retomando-se a análise dos versos da primeira etapa escatológica, considera-se a responsabilidade das ações do homem em vida, tendo em vista que, após a morte, sua alma será julgada no além, catagás, sob a terra, como já se referiu.
Quanto a essa expressão circunstancial, não identifica ela de forma precisa o local do julgamento. No entanto, considerando a oposição entre o sintagma dos que morreram aqui, verso 57, e a referida expressão adverbial, sob a terra, pode-se aventar a possibilidade de o julgamento pós-mortem ter sido realizado no mundo subterrâneo do Hades, como parecem ter interpretado Rocha Pereira e Santa Maria Álvares. Com relação às faltas julgadas, registra-se apenas o termo alitrá, impiedades, injustiças, culpas para com os deuses e com os homens, termo que inclui, portanto, todas as transgressões religiosas e morais realizadas pelos homens em vida e sentenciadas por um juiz anônimo, designado na ode de modo vago pelo pronome indefinido tis, alguém. Essas duas espécies de destino pós-mortem, em que há a distribuição de recompensas ou de punições segundo as ações praticadas pelo indivíduo em vida, refletem um dos preceitos da doutrina dos órficos, assevera Giovanni Reale. Com relação ao mito escatológico, a Olímpica 2 apresenta, como já se comentou, uma terceira possibilidade de vida no além, concedida somente aos que se abstiveram de todo tipo de injustiças durante 3 ciclos consecutivos de existência. Essa conduta irrepreensível tem como recompensa a permanência pós-mortem na Ilha dos Bem-aventurados, cujo meio de acesso introduz a crença da metempsicose, pontualizada especialmente nos versos 68 a 70, pelo emprego do advérbio de um e de outro lado. Sendo assim, a justiça exerce no processo escatológico um papel fundamental para a ascensão à existência eterna na Ilha dos Bem-aventurados, cuja primeira referência literária se encontra na obra de Hesíodo, Trabalhos e Dias. Nos versos Hesiódicos,